através de mim, pelo Espírito Santo. Consegue captar isso? Então, é o Espírito Santo de Deus que em nós realiza toda a obra. Isaías capítulo 26, no verso 12, diz assim, o profeta está dizendo: Senhor, porque até as nossas obras, Tu as fazes por nós. Ou seja, você vai ver que as nossas obras, Deus as faz por nós. As obras de Deus, Deus as faz através de nós, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos traz poder para realizarmos qualquer coisa. É o Espírito Santo de Deus que lhe dá poder, que te traz um revestimento, que te abrilhanta a mente, unge a sua mente para que num dia do vestibular, no dia daquela prova do concurso público, você esteja em plena razão, em plena capacidade, em plena paz, para que você possa ser bem-sucedido naquilo que você vai fazer. É o Espírito Santo. Às vezes eu converso com alguns irmãos, eles dizem assim: olha, eu não sei, eu nem sei o que eu falei, eu só sei que o que eu falei deu resultado. Porque era um momento assim, quase que de vida ou morte. Ou seja, ou o Espírito de Deus falava através de mim, usando a minha boca, ou eu não sei o que teria sido, que resultado aconteceria. Então, queridos, é o Espírito Santo de Deus, Então, mas volte aqui comigo em Efésios 1. O Espírito Santo, ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Diga assim: o Espírito Santo me ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou você dentre os mortos. Ele me ressuscitou, Ele nos ressuscitou de entre os mortos. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E aqui está dizendo, nos deu vida, o capítulo 2, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E o verso 6 diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só que esse assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus significa o quê? Vamos para o capítulo 1, verso 20. O Espírito Santo, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar nos lugares celestiais, à direita de Deus. Acima, diga isso, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Essa é a condição como que você se assenta. Nós, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo na terra, nós, nas regiões celestiais, nos posicionamos com Cristo nessa condição. Qual é a condição? Acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder e de todo domínio. Nós nos assentamos acima. Eu acho que você não está entendendo. Nós nos assentamos acima. Essa foi uma restituição tremenda. Por quê? Porque o homem antes do pecado lá no Éden, ele na terra estava acima. Ele estava acima, porque ele tinha a autoridade, ele tinha o governo da terra. Mas com o pecado ele entregou o governo da terra nas mãos do inimigo.
E aí a condição do homem ficou terrível. Primeira condição do homem foi a morte. E aí Jesus o ressuscitou dentre os mortos. Então, olha, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, então aquela pessoa que ainda não fez essa entrega de todo o coração, declarando que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador da sua vida, que ele crê de todo o seu coração e verdadeiramente nasceu de novo, se converteu. E se converter é mudar de direção, mudar de caminho, fluir a vida em outra direção, oposta à direção de uma vida que caminha morta sem Deus. Alguém fala, mas eu ainda não tenho Deus, mas eu não estou morto. Está morto, para Deus está. É como ter uma vida morta. E o desafio hoje é entregar sua vida morta a Deus, para que Ele possa te ressuscitar, te dando vida, soprar em você o seu espírito, o fôlego de vida, para que você possa ter vida. Amém? Então, queridos, olha, essa é uma restituição tremenda. A restituição que Deus nos dá, uma restituição de autoridade. Por isso ele fala para Pedro lá em Mateus 16, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ele está numa conversa com Pedro, mas o Senhor está se referindo à igreja. Ele diz, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ele se refere ao seu povo, chamado igreja, um povo que é o corpo de Cristo na terra, o qual Cristo é a cabeça, e este corpo é, na realidade, conectado à cabeça, recebe ordens e comandos da cabeça que é Cristo. Está escrito aqui, diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. O homem tinha na terra, antes do pecado no Éden, toda a autoridade, tudo estava submetido a ele. Jesus, ele veio então, ele resgatou, ele restituiu a nós. Mas veja bem, a todos os homens na terra, ele restituiu esta autoridade? Não. Ele restituiu esta autoridade a todos os homens e mulheres na terra que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, considera que é pecador e necessita sempre dele como Senhor e o Salvador da sua vida. Então quem não tem Cristo Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, não tem essa autoridade restituída. E quando a gente pensa em autoridade, talvez a gente possa pensar, autoridade só para expulsar os inimigos, os demônios. Não, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A autoridade, ela é muito maior do que isso. Agora vamos ver alguma coisa. Nós estamos, irmãos, numa guerra. Todos os dias. Quem tem a vida mole aqui? Sua vida é muito fácil. Todos os dias, 365 dias do ano, a sua vida é fácil, fácil, fácil. Quem tem a vida assim? Muito fácil. Nem as crianças de hoje estão tendo a vida assim, muito fácil. Nem as crianças que são crianças, que precisam brincar, que precisam, de se divertir ali umas com as outras, ter criatividade. Nem as crianças às vezes não estão. Quantos irmãos vêm? Eu me lembro muito de um irmão que veio, ora por meu filho. Meu filho, ele não fala, meu filho tem já 8 anos, ele não fala, meu filho não ouve, de um ouvido ele é 100% surdo, do outro ele é 80%. E eu me lembro daquele dia, era exatamente um domingo como esse, após um momento de culto de celebração como esse que nós estamos, e nós fomos orar, eu e um outro irmão da nossa equipe, nós fomos orar por aquele garoto,
E nós oramos. E Deus começou a abençoar a vida dele. Aí os pais perceberam que eles estavam ouvindo um pouco mais. E naqueles dias, numa noite, o Senhor veio, visitou aquele garoto, e o Senhor tocou a vida dele. E ele então acordou muito cedo de manhã, e ele veio ao quarto dos pais, e ele disse, ele não falava mais na forma que ele tinha de se comunicar com seus pais, algo aconteceu. Ele estava ouvindo, e o pai e a mãe começaram a gritar, e ele não suportava os gritos, porque quem não escutava nada, escutar alguém gritar perto, E aí levaram o menino para o médico, o menino estava ouvindo 100%, Deus desobstruiu, Deus limpou os ouvidos. E aí também a fala dele começou a ser liberada, ele começou a ser liberado, e aí ele foi também para uma especialista, uma fonoaudióloga, e ajudou. E aí esse menino hoje não é mais menino, é um moço, é um moço bonito, cheio de Deus, ele fala, ele ouve, é uma pessoa totalmente normal. Mas sabe o que eu quero dizer? É que naquele dia que nós oramos, Deus nos levou a uma guerra muito forte em favor dele. Havia coisas no quarto dele, havia algumas figuras, sabe, daquelas figuras, daqueles heróis, aqueles bonecos heróis que os pais gostam de comprar, para os filhos. Mas eu quero até enfatizar isso aqui, o grande herói da vida dos nossos filhos deve ser o quê? Quem? O Senhor Jesus. E aquele pai compreendeu, a mãe compreendeu, e eles tiraram todos aqueles bonecos e Deus foi. Então o que eu quero dizer? Que nem as crianças estão livres dessa guerra espiritual que nós vivemos nos dias. Estamos numa guerra todos os dias, quer queiramos, quer não. De fato, se nossa decisão for de não lutar, desobedecendo às exortações bíblicas de combater o bom combate, e nos revestir de toda a armadura de Deus, acabaremos sendo atingidos imediatamente, depois da ressurreição do Senhor, ele recebeu, veja bem, depois da ressurreição do Senhor, vamos melhorar essa frase aqui, depois da ressurreição do Senhor Jesus, nós acabamos de ler que o Espírito ressuscitou dentre os mortos. Depois da ressurreição do Senhor, ele recebeu o direito legal de amarrar ou destruir Satanás e reivindicar a terra totalmente para si. Vou fazer uma pergunta para você: por que ainda não o fez? Quem é capaz de responder essa pergunta? Por que ele não fez isso? Me ajuda a responder. Você vai repetir comigo essa resposta. A resposta tem 3 palavrinhas, poucas letras. Diga assim: por nossa causa. Ele ainda não fez isso por nossa causa. Toda a igreja está na condição da noiva, que tem que provar sua devoção e sua fidelidade ao noivo, tendo vitória sobre o mundo maligno e devendo aprender a assumir a responsabilidade que a capacitará para reinar para sempre com Cristo. Você entendeu isso? Sim ou não? Vou repetir para você. Toda igreja está na condição da noiva, que tem que provar ao noivo, que é Cristo, sua devoção e fidelidade, tendo vitória sobre o mundo maligno. O que ela tem que provar? Ela tem que provar isso. Ela tem que ter vitória sobre o mundo maligno, devendo aprender a assumir a responsabilidade que a capacitará para reinar com Cristo. Pensa nisso.
Deus não nos põe à prova para que caiamos, venhamos ser derrotados, mas para que Ele possa ver em que ponto de autoridade poderá colocar cada um de nós no seu reino. Você entendeu isso? Vou repetir para você. Deus não nos põe à prova para cairmos ou para sermos derrotados, mas para que Ele possa ver em que ponto de autoridade poderá colocar cada um de nós no seu reino eterno. Isso quer dizer o que, irmãos? Que Deus quer colocar você, Deus quer nos colocar como igreja, como corpo, ainda que seja como corpo, igreja local, Deus quer nos colocar numa posição de autoridade. O quanto de autoridade Ele pode colocar na nossa vida? Diga assim: a autoridade está sujeita a Cristo. Diga assim: a autoridade, ela é proporcional na minha vida à minha santificação. Diga assim: a santificação gera autoridade. Diga assim: a unidade dos irmãos gera autoridade. Olha que duas coisas tremendas importantes. A nossa unidade. A nossa unidade nos traz autoridade. A nossa santificação traz autoridade. Me lembro de uma situação em que algumas pessoas queriam expulsar demônios na vida de uma mulher. Os demônios manifestaram ali e aquela mulher estava endemoniada. E aí chegou uma mulher para expulsar. E aqueles demônios disseram: você? E aí começou a dizer uma lista de pecados daquela mulher que queria expulsar os demônios. Tá? Uma leizinha para você fixar e nunca mais esquecer: você não vencerá um inimigo, você não vencerá um demônio se você tiver na sua vida traços da personalidade, se você tiver na sua vida algo que pertence àquele demônio. Está entendendo isso? Você não vence o inimigo se você possuir o que é dele. Jesus disse assim: lá vem Satanás, nada ele tem a ver em mim. É isso que eu estou te dizendo. Nada ele tem a ver em mim. Olha, Jesus está dizendo: olha, eu não tenho aliança nenhuma, ele não vai achar nada em mim. Satanás não precisa nem procurar, ele não vai achar nada em mim, ele não precisa nem perder tempo em procurar, porque ele não vai achar nada em mim. Que coisa, né? Quando então, olha, nós podemos olhar o seguinte, que nós precisamos, queridos, o que mais a igreja do Senhor precisa demonstrar ao noivo que é Cristo, o que mais ela precisa praticar nos dias que nós estamos vivendo é sua lealdade e sua fidelidade a Cristo Jesus. Nós venceremos todas as lutas e batalhas desta terra, todas as dificuldades, se nós entendermos isso, que precisamos caminhar, viver em fidelidade, em devoção, nós precisamos caminhar em lealdade a Cristo. Por isso que quando nós, os pastores, nós trazemos a palavra de Deus aqui, queridos, a palavra de Deus, a pregação do Evangelho tem que ter, a cruz, tem que ter o sacrifício, tem que ter o arrependimento, tem que ter o reconhecimento do pecado, da fragilidade do homem, da grandeza de Cristo, porque a cruz é a grandeza de Cristo, é a derrota do inimigo, é a derrota de Satanás,
Então, olha, a pregação, o evangelho que não se chama as pessoas ao arrependimento, não chama as pessoas a posicionamentos com Deus, essa pregação está furada. Vivemos hoje no século 21, quando as trevas elas vieram e elas estão vindo e continuarão vindo, cada vez mais sobre a terra. E os maiores conflitos entre o bem e o mal estão acontecendo nos dias de hoje. Queridos, se nós olharmos o que está acontecendo na região da Síria, do Iraque, tem imagens que vêm de lá, meu Deus, que não daria nem para a gente mostrar nessas telas. São tão fortes, elas são tão violentas, não dá para a gente mostrar. E a gente vai ver o seguinte: os maiores conflitos entre o bem e o mal, eles estão acontecendo nesse exato momento. Irmãos, as coisas ruins não estão por vir, elas já vieram, estão vindo. Diga-se misericórdia. Talvez morramos durante nossa luta, mas veja bem, talvez nós morramos durante a nossa luta pelo reino de Deus, ou quem sabe venhamos a ser arrebatados. Entretanto, quer morramos, quer sejamos arrebatados, que isso aconteça enquanto estivermos atacando as trevas. Uau! Está entendendo? Eu quero dizer para você que não espere que as coisas vão se tornar moleza do jeito que estão, mas você alcançará todas as vitórias se você aumentar a sua intimidade com Deus. Você aumentará a sua autoridade sobre os inimigos, você aumentará a sua autoridade neste nível natural da terra, você aumentará a sua autoridade para que você possa desfrutar da própria autoridade do poder de Deus na sua vida. Isso que nós podemos olhar, e é uma restituição tremenda e poderosa que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós na cruz. Então, queridos, olha, é melhor, se nós formos arrebatados, se nós morrermos nessa guerra, é melhor que seja num tempo de ataque às trevas. É melhor ser enquanto estivermos atacando as trevas do nosso tempo, com uma firme resolução e fazendo uso do nosso escudo da fé para nos proteger diante de toda fraqueza e imaturidade. Nossa vitória está na essência de quem somos. Você quer ver uma grande guerra que nós, igreja, teremos que ganhá-la? A guerra contra a depressão. O que é depressão? Depressão é um peso emocional, e aquilo vai pesando sobre você, vai abaixando você, e tira de você a energia emocional, rouba de você a capacidade de lidar com a vida no dia a dia. Chega amanhã, segunda-feira, uma falta de energia emocional de levantar, sabe assim, com aquele dia, talvez já levanta com o corpo doído, de uma noite talvez mal dormida, porque a depressão, ela leva também à insônia. Nós vamos ter que ganhar essa guerra. Amém? Nossa vitória está na essência de quem somos. E a essência de quem somos vem da luz, ou seja, vem da luz de Deus e vem à luz no calor das batalhas.
Você sabe quem você é no meio da grande batalha. Então eu quero dizer, todos aqueles que estão nos assistindo, que estão nesse quadro depressivo, sabe, levanta e declara que você não se deixará ser vencido pela depressão. Queridos, todos nós temos em algum momento ou outro da nossa vida algum grau de depressão. Todos nós. Isso depende das lutas, de tribulações. Isso depende também de uma circunstância patológica, onde a gente tem uma baixa de dopamina, de serotonina no nosso cérebro. Isso depende também, porque há depressões que elas vêm também, que são espíritos de depressões atuando. Quer seja ela patológica, quer seja ela emocional, quer seja a depressão espiritual, nós teremos que ganhar essa guerra, irmãos. Há muita situação por aí. Há muita gente que vem aqui nesse lugar, está vivendo numa condição dessa. As nuvens de tempestade que estão se formando na esfera natural não passam de uma imagem do que está acontecendo na esfera espiritual. Queridos, os males que nós vemos aqui, eles são sombras do que de fato existe, e existe no espiritual. Por isso que a nossa batalha, ela não é aqui. Se nós queremos ganhá-la, nós teremos que ganhá-la em cima. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra sangue e carne, porque a luta não é aqui, não é uns com os outros. Ela é em cima. Faz assim, ó. Diga assim: a luta é em cima. Vamos ver algo interessante. A Bíblia fala do príncipe da Pérsia, um dos mais fortes principados atuando na terra hoje, está determinado a afirmar o seu poder e finalmente exercer controle sobre a terra, que é o principado da Pérsia. Vem comigo em Daniel. Interessante que o livro de Daniel traz uma clareza muito grande a respeito desse principado. Capítulo 10 de Daniel, capítulo 10, tudo bem? Acharam aí? O texto diz assim, a partir do verso 1, no terceiro, capítulo 10 de Daniel, capítulo 10, verso 1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Diga isso, 3 semanas inteiras. O verso 12 diz assim, então me disse, não temas, Daniel. Quem disse isso? O anjo. Que anjo? Nós vamos ver agora a descrição aqui. Que anjo é esse? É um anjo de Deus. E o que está descrito aqui? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Olha só, Daniel, um homem que buscava Deus, um homem consagrado a Deus. Daniel era muito voltado, tinha uma vida ungida e consagrada a Deus. Ele queria entender algo com profundidade, ele queria um entendimento profundo. Então ele buscou algo, porque ele teve uma visão e ele queria entender aquela visão. E aqui diz que ele jejuou por 3 semanas, ele não comeu. Está aqui, manjar desejável não comi, o verso 3, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passassem 3 semanas. Diga assim: a luta que envolve principado dura pelo menos 3 semanas, exige pelo menos 3 semanas de jejuns, 3 semanas intensas de oração. É o que está escrito aqui. Agora veja bem, embora esse conflito se dá em batalhas terrestres, você vê, quando nós olhamos para a terra hoje, nós olhamos para o Brasil hoje, nós vemos tantos conflitos, tantas coisas, eles se dão aqui. A verdadeira batalha, ela acontece no céu. Não teremos um avanço até que o corpo de Cristo ore e jejue com o zelo de Daniel. Olha o que eu vou falar para você agora, que eu vou dizer é profético. Eu vou falar de uma condição, numa condição profética. Enquanto o corpo de Cristo do Senhor no Brasil não se posicionar em oração e em jejuns com o zelo de Daniel e com uma visão concentrada na restauração do templo de Deus, que não é feito de alvenaria e sim de seres humanos, nós não veremos uma grande vitória que Deus já planejou para a igreja brasileira aqui na terra. Pode escrever isso aí, se você quiser. E olha que quando Daniel ele vem para esse tempo de oração, e o que o anjo diz? No verso 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender, a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Espera lá, Daniel estava com a bola toda, ele tinha muito crédito com Deus, porque no primeiro dia, mas olha o que aconteceu, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Quanta resposta Deus já nos enviou desde o primeiro dia que nós aplicamos o coração a orar, a clamar, a jejuar. Mas aí achamos que está demorando demais e desistimos. Quanto? Imagina se Daniel tivesse desistido. No final de 21 dias é que o anjo apareceu a Daniel. Ele está dizendo: olha, Daniel, me desculpa, tá? Deus me enviou desde o primeiro dia, mas eu só consegui chegar agora no 21º. E aí ele explica por que o reino, ou seja, o príncipe da Pérsia me resistiu. Queridos, essa luta se travou, essa resistência se travou no segundo céu, nas regiões celestiais. Aí você vai ter que estudar a Bíblia para você entender o segundo céu. Foi ali então que se travou essa batalha. Foi aonde? Então olha,
o segundo céu, nas regiões celestiais, é o lugar onde são barradas, são paralisadas respostas de Deus à igreja na terra. E eu fico pensando, será que tem alguma que está ali parada, travada há 1 ano, 2 anos, 3 anos? Será que tem? Conselho que eu te dou: quando você entrar numa luta, não desista. Quanto mais você se sentir, né, que parece que está demorando, parece que está difícil, quanto mais você sentir que está difícil, significa que será muito maior uma resposta que Deus vai trazer a você. Quanto mais difícil, irmãos, é uma questão de lógica. Quanto mais, por quê? Que esse príncipe da Pérsia barrou o anjo aqui por 21 dias. Por quê? Porque era uma resposta tremenda e poderosa, era a revelação que Daniel precisava. Quanto maior, quanto melhor for aquilo que Deus está enviando para você como resposta, você pode ter certeza, se você sentiu que a resistência, parece que o negócio agarrou ali, você pode, não, permanece, não desiste, porque haverá um momento em que você vai ver, Deus vai sacudir, né, todo ali que for necessário nas regiões celestiais. Por isso que está escrito ali, que Deus nos abençoou em Cristo Jesus, né, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala para a pessoa que está no celular, fala assim: ei, a bênção não está aqui, a bênção está lá em cima, nas regiões celestiais. Glória a Deus, amém? Essa é uma restituição poderosíssima que Deus traz à igreja, ao seu povo. Me veio aqui uma lembrança, várias vezes a gente trabalhando ali, ajudando, guerreando para que haja libertação na vida de alguém endemoniado. Eu me lembro de várias vezes os demônios falarem assim, trincando de raiva, né? Eles falam assim: o homem de branco deu a vocês o que não deu a nós nem o nosso chefe. Aí a gente entende, mas a gente faz, né? Que foi que Deus deu a nós e não deu a vocês nem ao chefe de vocês? Aí ele fala assim, mais trincando ainda, né, com aquela raiva: revelação. É algo que só nós, só a igreja pode receber pelo Espírito Santo. Irmãos, pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios: não apagueis o Espírito que há em vós, não entristeçais o Espírito Santo que está em vós. Porque, queridos, o Espírito Santo em nós é, né, na realidade, o poder de Deus se movendo em nós para que nós tenhamos vitória. Amém? Você está entendendo isso? O corpo de Cristo tem de se preparar para a guerra espiritual, tal como um exército terreno se prepararia para uma batalha. Vem comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 4. Diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida,
Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que quer dizer isto? Sabe, para mim esse texto está nos dizendo 3 coisas muito básicas. Esse versículo nos fala, está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 3 coisas básicas então. Primeiro, queridos, para que tenhamos um preparo tremendo para o tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei se você está entendendo, eu estou te dizendo que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, que o tempo que nós estamos vivendo pode ser que ele fique mais difícil. Misericórdia. Misericórdia. Então a primeira coisa, livrar-nos do pecado e da poluição espiritual em nossa vida. Livrar-nos definitivamente do pecado. Segunda coisa, livrar-nos daquelas coisas, entre aspas, boas, que desviam nossa atenção do nosso chamado espiritual, do nosso chamado como povo de Deus. Terceira coisa, livrar-nos, agora aqui vai mexer, cutucar alguém. Livrar-nos das dívidas e não fazer compras de maior valor sem uma clara direção do Senhor Jesus. Quantos domingos eu venho falando aqui, não faça dívida, não é um tempo bom para endividamento. Eu estou trazendo para você, nós precisamos nos livrar das dívidas. Vem comigo aqui, você já está pertinho, 1 Timóteo capítulo 6, aliás. 1 Timóteo capítulo 6. Se você olhar aqui, a partir do versículo 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade e o contentamento. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Ele está dizendo, olha, de fato, olha, a piedade é fonte de lucro, a piedade e o contentamento. E Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu gostaria que você lesse aqui até o final aqui do verso 19. Marca aí para você ler em casa hoje, meditar, do versículo 3 até 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 até o versículo 19. Leia em casa, depois você vai ver. Então veja bem, irmãos, um dos pontos para nós estarmos preparados para a guerra é esse: nos livrar das dívidas. O outro, nos livrar daquelas coisas boas que nos embaraçam. A outra, livrar definitivamente do pecado. Isso nos levará ao quê? A uma lealdade, ou aumentar a nossa lealdade, aumentar a nossa fidelidade. Isso vai gerar mais santidade, isso vai gerar mais autoridade na nossa vida. Amém? Então veja bem, um dos pontos chaves para uma guerra espiritual vitoriosa, que agora eu vou mexer num ponto e aí nós vamos caminhar para o final e nós vamos orar. Veja bem, amar
amar é mais importante do que guerrear. Diga isso, amar é mais importante do que guerrear. Uma das repreensões mais sérias que o Senhor fez às 7 igrejas do Apocalipse, que foi a igreja de Éfeso. Vem comigo em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, olha só, versículo 4 e 5. O Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho contra ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso aqui foi uma situação apertada para a igreja de Éfeso, mas essa carta aqui, ela se dirige a nós nos dias de hoje. Abandonaste o primeiro amor, abandonaste. Jesus estava dizendo, porque aqui quem diz é Jesus, Jesus estava dizendo a eles que deixariam de ser uma igreja. Quando ele diz removerei o candeeiro, se não te arrependeres, ele está dizendo, remover o candeeiro é tirarei de vocês a condição de ser igreja. Tirarei de vocês essa capacidade de ser igreja. Para ser igreja, irmãos, é necessário, antes de mais nada, amar. Antes de mais nada, é necessário amar. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. O outro mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Ninguém ama o próximo se não ama a si mesmo. Não sabe quem é, não ama a si mesmo, então não tem capacidade de amar o próximo, nem a capacidade de amar a Deus. Porque o texto de João nos mostra o seguinte, né? Como que a gente pode não amar, até odiar alguém que a gente vê, e dizer que ama a Deus a quem a gente nem vê? Como pode? Então, entende, essa é uma capacidade assim, totalmente legítima, legal, que nos traz capacidade tremenda e poderosa de Deus. Mas se nós não amamos, nós não temos essa condição. Se nós não amamos, não temos essa condição de sermos igreja. Se nós não somos igreja, nós não temos autoridade sobre os inimigos. Só a igreja tem. Só a igreja tem essa capacidade. Não há a menor dúvida, temos que dedicar mais tempo e nos aproximar do Senhor do que da luta contra as trevas. Eu sempre gosto de puxar um pouquinho as rédeas do pessoal do Rema. Volta atrás. Epa, não é aí. Pastor, olha, nós estamos aqui numa batalha, numa guerra e tal, numa guerra. Calma. Sempre que alguém vem agitado para o meu lado com a tal de uma guerra, é uma batalha e foi aquele agito. Calma. Isso é no lugar que nós estávamos almoçando, depois de 3 dias ali de seminários intensos. Aí chegou uma irmã com a língua para fora. Tem que ir lá em casa agora, correndo. Então, é que minha filha está lá endemoniada. Aí, quem estava perto na época vai se lembrar. Aí eu falei, calma irmã, respira fundo primeiro. Aí eu falei, como? Traz água para ela. E continuei almoçando. Só não entendeu, ela está toda apavorada. Falei, eu entendi sim, minha irmã, relaxa aí, calma, você não consegue nem falar, está tão,
Você veio correndo, né? E ali nós fizemos uma oração. E eu fiz uma oração: Senhor, em nome de Jesus, mande anjos teus agora, né, na rua tal, na casa tal. A filha desta mulher de Deus está lá endemoniada. E Senhor, daqui mesmo eu proíbo os demônios de machucar o corpo dela. E aí foram 2 ou 3 irmãs da equipe. Chegou lá. Aí a moça estava lá sentada no sofá, endemoniada, né, na realidade. Elas fizeram o que tinham que fazer, trouxe a libertação e a graça do Senhor. Sabe, não adianta esse agito. Sabe por que as pessoas vão para lugares agitados? Quanta gente sai do Brasil, vai para outros lugares, vai para países que são de atmosfera espiritual muito dura, muito difícil, e entra ali numa guerra, vai para um lugar como o Haiti, por exemplo, entra numa guerra. Aí de vez em quando manda um e-mail de lá: help, socorro, socorro pastor, aquele negócio aqui está feio e tal, nós temos 3 dias que a gente não dorme, os demônios não deixam a gente dormir. E é interessante isso, e uma das coisas, sabe o que o inimigo faz? No caso dessas equipes, ele ataca a equipe para que haja uma animosidade entre a equipe, para quebrar o amor. Sabe o que está escrito? Que a bandeira sobre nós é o amor. Às vezes eu gosto de orar: Senhor, que o teu amor por essa pessoa se torne um escudo de proteção na vida dela. Fica em pé, por favor. Permanecer em intimidade com o Senhor é o primeiro princípio da batalha espiritual. Diga assim: permanecer no amor é o primeiro princípio da batalha espiritual. Logo que Jesus, ele foi para o céu depois da sua morte, depois de tudo que ele tinha que fazer, Jesus disse algo aos discípulos. Ele disse assim: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos com poder. E a Bíblia diz que eles ficaram ali no 10º dia, e é interessante, eram mais ou menos uns 500 que começaram ali, e quando o Espírito veio lá pelo 10º dia, a Bíblia diz que eram 120 que perseveravam, 380 se foram. Você já imaginou se nessa vinda do Senhor Jesus foi essa mesma proporção? Faz a conta, de 500 para 120, 380 sobraram. Já imaginou isso? Ficai, permanecei. Eles tiveram que permanecer ali, suportando um ao outro. Eles ficaram 24 horas por dia, de cada dia, né? Não sei, o texto não fala ali detalhes, se comeram, o que beberam, se dormiram, se não dormiram, se cochilaram, o que eles fizeram, mas eles tiveram que suportar uns aos outros, ficaram ali juntos. E aí aconteceu. Feche os seus olhos. Esta é uma restituição tremenda, poderosa que Deus fez na nossa vida. Em Jesus, por causa da obra de Jesus. Não foi outra obra senão a obra de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor então, né? Vamos orar. Levante uma das suas mãos. Quando a gente levanta a mão numa hora dessa, significa: Senhor, eu estou me rendendo a Ti. Se você quiser levantar as duas, se rende totalmente, né? Se diz assim: Senhor, repete comigo: Senhor, eu me rendo a Ti. Senhor, eu sei, os dias estão difíceis, por isso o Senhor está nos dizendo que nós devemos nos preparar para a grande guerra que temos diante de nós. Senhor, o amor
amar é mais importante. Me ensina, Senhor, a te amar mais e mais. Senhor, me ensina a te amar, me ajuda a te amar, me capacita a te amar. Eu escolho te amar mais, de toda a minha alma, de todo o meu coração, com toda a minha força. Senhor, eu sei que tudo que o Senhor quer é encontrar o meu coração disposto para amar a Ti, ao meu próximo. Em nome de Jesus, me edifica, Senhor, me sustenta, Senhor. Essa será uma grande vitória, a vitória de Deus na minha vida, a Tua sustentação, dia a dia, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, eu quero entender isso com toda a profundidade. Amar é mais importante do que guerrear. Amar é mais importante do que travar grandes batalhas, porque o amor é uma grande arma. O amor é poder de Deus na minha vida para eu vencer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus nos restituiu. Irmãos, estas coisas não teriam sido restituídas. Nós nem estaríamos aqui hoje no nome de Jesus, se não fosse o grande amor de Deus. Você vê a importância do amor? Foi porque Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que tremendo isso, né? E Ele nos ensina a amar. Procure na Bíblia os textos que falam de amar, de amor, de amar o próximo, amar o irmão, amar o inimigo. É duro, né? Amar o inimigo é duro, mas é o que a Bíblia nos chama. Ela nos chama para fazermos isso. E Jesus disse assim: se a vossa justiça não exceder a muito a dos escribas e fariseus, ou seja, os escribas e os fariseus eram fiéis, oravam, jejuavam, davam os dízimos, as ofertas, davam esmolas, oravam nas praças, nas esquinas, eles liam as escrituras, eles buscavam cumprir tudo o que estava escrito. E Jesus disse assim: se vocês não forem melhor do que eles, se a vossa justiça não exceder a muito a deles, esse é o chamado de Deus para nós hoje. Eu vejo que cada dia Deus quer nos mostrar o seu poder. Irmãos, agora, veja bem, o que Deus tem pronto, preparado para o tempo que nós estamos vivendo, se nós nos alinhamos com a vontade de Deus, nós vamos experimentar a vontade boa, perfeita e agradável. Nós vamos experimentar o plano completo de Deus para a nossa vida, passo a passo de Deus. Amém? Ele nos deu autoridade. Diga assim: eu tenho autoridade para ligar e para desligar. Eu tenho autoridade, no nome de Jesus, sobre todo o poder, sobre todos os inimigos. Eu estou assentado em Cristo Jesus, acima de todos os inimigos. Olha só que folga essa nossa, né? Nós estamos assentados com Cristo acima dos inimigos. Olha que tremendo é isso, queridos. É Deus quem fez isso. Amém? Então diga assim: eu estou acima dos inimigos. Eu posso vencer todos eles, alinhado com Deus,
sujeitando-me a Deus, os inimigos fugirão da minha presença, em nome do Senhor Jesus. Está escrito. Porque está escrito: não se cumpre, sujeitáveis portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está escrito. E se está escrito, ponto final, acabou. Ou seja, está valendo. Amém? Nós vamos orar. Antes de nós terminarmos, eu quero orar. Nós temos aqui pessoas certamente que precisam entregar sua vida ao Senhor Jesus. Aquilo que você ouviu, aquilo que você entendeu, olha, nós não temos vida em nós mesmos. Nós estamos perdidos sem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e o Salvador da nossa vida. Nós estamos perdidos, nós não temos vida sem Ele. Nós, se morremos sem Cristo, qualquer homem, qualquer mulher, se morre sem Cristo, estará perdido para sempre. Mas a Bíblia diz, né, até naquele último instante ali na cruz, Jesus, ele tinha um ladrão de um lado e do outro. E a Bíblia diz que um daqueles, ele disse o seguinte: Jesus, lembra-te de mim. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse o quê? Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Por quê? Porque ele, a expressão lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele está dizendo, né, Senhor, me salva, eu estou perdido, eu sou pecador, me salva, me resgata, me tira dessa condição perdido. Eu estou morrendo aqui nessa cruz como o Senhor está, mas olha, aquele homem reconheceu que o sacrifício de Jesus na cruz e que Jesus era suficiente para salvá-lo. Jesus é hoje, tanto quanto era naquele dia ali na cruz, suficiente para salvar o homem na terra. Tantos quantos, a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? Nenhum pereça, ninguém pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Eu quero orar por você então, que precisa fazer essa entrega, né, que quer fazer essa entrega. Hoje é um dia que, né, Deus está te dando a oportunidade de você reconhecer e você vir para a presença dele através de Jesus. Só Jesus leva o homem, uma mulher a Deus. Jesus, ele fala, né, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o único que pode levar você para Deus. Então é através de Jesus. Essa é a razão porque entregar a nossa vida ao Senhor e reconhecer que Jesus é o Senhor e o Salvador da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar então. Eu quero que você levante a sua mão. Você que toma essa decisão, faz essa entrega. Eu quero, né, orar por você. Eu quero abençoar você. Eu quero ver sua mão levantada, né? Quem sabe pessoas também aí do outro lado, né, na TV, quer fazer essa entrega nesse momento. Então levante alto a sua mão que eu quero orar. Eu quero ver você, eu preciso ver você. Quero orar por você, eu quero te abençoar tremendamente. Amém? Aí em cima tem alguém, nós queremos orar, né? Acho que o povo hoje foi muita gente para votação, né? Mas eu estou aberto aqui. Eu quero trazer você para a reconciliação, eu quero trazer, né? Quem sabe você se afastou dos caminhos de Deus. É um tempo de volta, é um tempo de se reconciliar com Ele. É um tempo de voltar-se para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós queremos orar, nós vamos encerrar já, mas eu quero orar por você antes. Você que toma esse momento, essa decisão de se entregar a Deus. Levante a mão, né? Quem sabe você... Ali tem um menino. Você quer fazer essa decisão, filho? Quer? Você quer tomar a decisão de entregar sua vida ao Senhor? Quer? Vem aí com o papai, vem aqui à frente. Vem à frente. Glória a Deus. Mais alguém? Tem uma criança, um menino vindo. Eu gosto que as crianças venham. Aleluia. Eu gosto que as crianças venham. Tem mais alguém aqui? Vem aí, vem aqui da frente. Traz aqui, os irmãos ajudem aí, traz essa pessoa à frente. Mais alguém?
venha. Tem outras crianças que querem tomar a decisão, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. É o momento de Deus agora. É o único momento que Deus... A Bíblia diz que os anjos fazem festa nos céus. Esse é um momento de decisão, de festa nos céus. Glória a Deus. Quantos anos você tem, Emanuel? Você tem 7 anos, né? Pois é, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu tinha 8 anos. É muito importante a decisão que você está fazendo, e é muito importante quando papai vem com você. É seu pai, não é? Pois é muito importante. Eu quero dizer isso, quando as crianças tomarem as decisões, meus irmãos, pai, mãe, né? É muito importante vir com a criança à frente. Sabe por que essa é a decisão mais importante que se toma na vida, né? No dia do casamento, no dia que ele for casar, vocês vão estar lá? Pois é, mas é uma decisão importantíssima o dia do casamento, né? Mas o dia da entrega da vida ao Senhor Jesus é outra decisão muito importante. Por isso os pais podem e devem estar presentes. Amém? Nossa equipe, cadê aí? Vem ajudar aqui. Nós vamos orar. Então, feche os seus olhos, né? Ela também vai fazer isso. Vamos orar juntos aqui. Eu quero que vocês repitam comigo: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador da minha vida. Somente a Ele eu darei louvor durante toda a minha vida. Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, eu te peço, perdoa os meus pecados, me lava completamente. Nesta hora, eu sei que eu estou sendo transportado do reino das trevas para o reino de Deus, o reino da luz. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Vamos orar, igreja, levante as mãos para cá. Aí você já pode trazer lá. Nós vamos orar já terminando. Eu quero abençoar os irmãos lá do som, da Rede Super, aqui os irmãos da câmera, das câmeras, né? Lá da mesa, aqui vocês do louvor, os diáconos. Quero abençoar e agradecer a todos vocês. Pai, nós abençoamos, ó Deus, este menino de Deus que hoje entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E esta mulher, Senhor, que tanto precisa de Ti. E, Senhor, estas pessoas do outro lado, nos assistindo, Senhor, que também tanto precisam de Ti. Ó Deus, abençoamos todos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja derramada abundantemente. Ó Deus, que haja sim uma grande transformação, haja uma mudança, haja uma renovação, Senhor, na vida dessas pessoas, no nome de Jesus, Pai. Que sejam agora, ó Deus, estas pessoas que venham brilhar a luz do Senhor sobre elas. No nome de Jesus nós oramos e dizemos amém, amém, amém. Então aí, recebe, vocês vão ter instruções aqui da nossa equipe, viu? Amém. Levante as suas mãos para cá, irmãos. Você vai ter uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Amém. Glória a Deus. Esteja orando, né, por esse tempo, orando pelo Brasil, né, orando que nós temos muitas coisas, muita oração para chegar no céu, para que haja mudança. Pai, nós temos aqui muitos pedidos de orações nas nossas mãos. Nós oramos abençoando o Senhor, cada uma dessas pessoas, pedindo que o Senhor venha ao encontro, Senhor, de cada uma pessoa enferma nos hospitais, em casa, ó Deus, pessoas que estão, ó Deus, passando por angústias, depressão, aflição, em nome do Senhor Jesus. Senhor, segundo a Tua promessa, a Tua palavra, segundo todo o pedido que está de conformidade com a vontade do Senhor, responde o clamor dessas pessoas. Nós oramos, Senhor, crendo, Senhor, ó Deus, na Tua vitória na vida de cada uma
dessas pessoas aqui com seus nomes, no nome de Jesus, amém. Levante a sua mão. Pai, abençoamos, ó Deus, essa semana e pedimos ao Senhor que abençoe, Senhor, ó Deus, cada pessoa, cada família, cada, Senhor, ó Deus, membro da família. Abençoe, Senhor, ó Deus, livrando do homem mau, do homem assaltante, do homem sequestrador, livrando, Senhor, ó Deus, dos ataques dos inimigos, Senhor, porque esta é uma restituição tremenda que o Senhor nos deu, autoridade sobre os inimigos. Por isso, Senhor, nós oramos, ó Deus, com fé e, ó Deus, crendo na vitória que o Senhor já tem para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Então até domingo que vem nós estaremos juntos, se Deus quiser. Aleluia.